Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 6, 7, 8, e nós estaremos lendo também o capítulo 2, verso de número 16, 17 e 18. Quem encontrou, diga amém. Bom, se houver ninguém. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 6, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Repita comigo: restaurarás neste tempo o reino a Israel? Só eu prossigo. E disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Os tempos ou as estações. Os tempos ou as estações. O tempo e a estação são duas coisas diferentes. Os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito, e há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Verso de número 16, capítulo número 2. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão. Repita comigo: os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pode tomar assento. Mantendo por gentileza a sua Bíblia aberta. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de retornar aqui com os irmãos, de poder falar-lhes um pouco da palavra do Senhor, ser um canal de para as nossas vidas. Sou grato a Deus, a vida do pastor Joel Moretti, como também a do Júnior, pastor Júnior, esse casal aí, abençoado. Eu digo casal, mas não quis casamento, eu digo os parceiros, pai e filho aí, nós estamos trabalhando, lutando, em prol do crescimento do reino de Deus. Pastor, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Eu até pensei em ser gravado, mas eu pensei, vai que ele está gravado, porque é para beleza o trono, pastor Valente. Aí ele veio ser gravado, ficou mais charmoso do que eu que pedi gravado, né? Da vossa pessoa, a pessoa nossa, da todos os obreiros, Deus abençoe a cada um de nós. Até porque todo líder que
cresce e avança está ladeado de obreiros competentes. Ninguém cresce sozinho. Nenhum líder desenvolve qualquer trabalho sozinho. Então, com certeza vocês estão ocupados, ajudando o pastor, também são queridos. Saudação, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, ao senhor e às nossas famílias, também saúde a todos. A minha família, ela está, a minha esposa, o Benjamin e a Rebeca. A Rebeca deve ter sacudido o prato, eu vi ali no meio do monitor. São pentecostal, pentecostal. Geralmente eles ficam lá atrás. De vez em quando, a minha filha, quando eu estou pregando, ela começou a falar agora. E aí, se ela ficar muito perto assim, eu começo a pregar, ela aponta o dedo, começa a gritar papai, papai. E quer participar do culto. Então, às vezes, minha esposa vai lá atrás, vai evitar esse tipo de ação e não atrapalhar o fundamento. Quem é pai sabe disso. Minha gratidão a Deus, a todos. Sempre bom estarmos aqui adorando o Senhor. Irmãos, como nós estamos no quinto dia deste ano de 2025 e o tema é o reavivamento do corpo da igreja, baseado em Atos, capítulo 2, especificamente verso 18, todo o contexto do capítulo, eu não gostaria de fugir ao tema, gostaria de tomar alguns minutos da vossa atenção para que possamos pensar um pouco no que está acontecendo no livro de Atos, no capítulo de número tanto 1 quanto o capítulo de número 2, porque aqui é uma sequência de fatos. Interessante que o verso de número 16, 17 e 18, Pedro, após a manifestação, a efusão do poder do Espírito, da descida do Espírito, do batismo do Espírito sobre os apóstolos, ele toma a palavra entre os discípulos de Jesus e ele vai explicar a todos estes que presenciaram o fato, até porque, mesmo estando reunidos em um lugar, o que acontece em meio a uma festividade que movimentava cerca de 2 milhões de judeus na região mais próxima ao templo em Jerusalém, conhecido atualmente como a Cidade Velha. Então, o que aconteceu aqui foi algo notório. A maioria das pessoas que transitavam na cidade, na festa da colheita, que é a festa do Pentecostes. Quando isto ocorre, Pedro toma a palavra, até porque é algo novo, algo sem precedentes, principalmente para aquela época. Pedro vai explicar que aquilo é uma parte, não toda, mas é uma parte do cumprimento da profecia dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E ele fala enfaticamente como profeta sobre toda a carne, porque no escopo da religião judaica, no período veterotestamentário, era praticamente 4 categorias aqueles que poderiam provar da presença e da autoridade do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eram os juízes, os reis, os profetas e os sacerdotes. Era difícil você ver alguém comum que não tivesse uma vocação e uma inclinação
para exercer tais ministérios, receberem ou provarem desta dádiva. A promessa é que o Senhor romperia com esse estigma. E agora, o homem comum, o homem do campo, o trabalhador, o fazendeiro, o comerciante, e não só na categoria de classe, de profissões ou de ocupações da sociedade, mas agora essa experiência também iria transpassar as faixas etárias de idade de qualquer ser humano, porque sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre vossas filhas, ele fala sobre os velhos e ele fala sobre os jovens, dando a entender e a compreender que desde a tenra idade, a exemplo de Samuel, até a uma idade muito avançada, a exemplo de Moisés, Deus se manifestaria com poder através do seu Espírito. Já não mais o judeu que portasse esta credencial de autoridade ou sacerdotal ou profética ou jurídica ou real, em uma margem de idade adulta, receberia tal experiência, mas que o Senhor se manifestaria desde o novo ao mais velho, como se não bastasse a profecia ainda mais específica, vai dizer que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Na lógica da história bíblica, nós iremos perceber que as visões e as profecias geralmente se manifestavam às pessoas de mais idade. E os sonhos, a exemplo de José, se manifestariam nas pessoas mais jovens, porque o sonho muitas vezes é um vislumbre do que há de acontecer no futuro. As profecias também, as visões, muitas vezes são manifestações do que está acontecendo no presente, como exemplo do livro do profeta Ezequiel, que Deus mostrou todo o processo da sua glória e descortinou o que estava acontecendo por trás das paredes do lugar santo, do templo que outrora fora reservada de adoração a Deus. Deus vai romper com esses paradigmas e vai dizer os nossos velhos, que já são aqueles que vão instruir os novos, que já estão caminhando para a conclusão do seu ministério, voltarão a sonhar como é de praxe aos jovens sonharem. Renovarão as suas forças, renovarão o seu ministério e terão vislumbre das coisas futuras. Nessas palavras introdutórias, já iniciando o início da mensagem, eu quero dizer que para Deus a idade avançada não é fim, porque Deus dá sonhos para homens em uma idade avançada, porque quando o Espírito de Deus desce sobre a vida de um homem de idade, ele sonha como um adolescente, ele profetiza, ele tem a disponibilidade de trabalhar e de produzir e de dizer cansado quem dá é Satanás. Aleluia. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. No perfil pentecostal nós entendemos que a profecia é um meio pelo qual Deus utiliza para a edificação da igreja. E este dom deve ser administrado com muita sabedoria.
E é por isso que geralmente a palavra aplicada aos homens que direcionavam Israel na profecia eram os anciãos. Porque ao contrário que muitos pensam que ancião é aquele senhor de cabelo grisalho e de barba comprida grisalha, com uma bengala na mão, meio encurvado. Não, ancião significa apenas sabedoria. Alguém que é portador de uma sabedoria da parte de Deus para conduzir determinado negócio. Apenas isso. A palavra ancião se aplica neste contexto. Então, homens relativamente novos, com 40, 50 anos, poderiam ser considerados no contexto bíblico como anciãos. Até pessoas um pouco maiores poderiam ser considerados como anciãos. E esses homens eram os homens que Deus levantava para instruir profeticamente Israel. Perceba o perfil dos profetas do Antigo Testamento. E você perceberá que a maioria deles já eram homens de uma certa idade. Já tinham uma certa vivência. Não eram tão jovens. É por isso que, segundo os estudiosos, quando Deus visita Jeremias no capítulo 1 e fala aos seus ouvidos e lhe dá uma visão, a visão da vara de amendoeira, que é uma árvore que desabrocha ainda antes do verão, no período do inverno. Ela é a primeira a desabrochar, é a primeira a gerar folhas, gerar flores e gerar fruto, anunciando a chegada do verão, porque ela é aquela que antecipa as outras árvores. Deus dá a visão a Jeremias, e o que tu vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor fala a Jeremias: viste bem, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Porque Deus, ao invés de levantar Jeremias como um sacerdote para servir no templo do altar, Deus o buscou em Anatote, na cidade sacerdotal, para o levantar como um profeta e anunciar a sua palavra no arraial. Aleluia! Jeremias não entende, porque a idade que ele deveria ter era no mínimo 30 anos para assumir o ministério sacerdotal, como sendo descendente de sacerdote. Mas Deus diz: ó Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, desde a tua eternidade eu te dei as nações por profeta. É Deus usando Joel e dizendo para o mundo: a juventude representa algo irresponsável. Para o mundo, a juventude representa algo que se precipita, que lhe falta sabedoria, que lhe falta instrução, que lhe falta experiência, que lhe falta senso de responsabilidade. Para o mundo, no arraial dos santos, Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que é jovem, mas tem responsabilidade, tem compromisso com a minha palavra, tem chamada para o ministério. E a estes eu estou dando visões, e a estes eu estarei dando sonhos, como eu levantarei como vozes proféticas. Aleluia! Aos anciãos Deus está dizendo: não é fim de carreira, ainda tem muita coisa para sonhar. E aos jovens Deus está dizendo: não são inexperientes, porque o meu Espírito tem preparado desde a eternidade para o ministério de Deus. Joel profetiza que Pedro se vê na necessidade, em um ambiente judaico, de explicar o que está acontecendo, para aquele povo não pensar que é loucura. E ele está dizendo: o que está acontecendo aqui foi o que Joel profetizou. Essa movimentação que você está vendo, os servos e as servas do Senhor profetizaram, isso não é da nossa cabeça. Isso não surgiu hoje. Isso não veio de repente. Isso aqui é profecia.
E a palavra está dizendo que o Senhor derramaria o seu Espírito. O contexto da profecia é muito mais profundo do que talvez a profecia. Porque o livro de Joel, que é um dos precursores e ainda experimenta um pouco do período do cativeiro em Israel, é um período que Israel está vivendo crises. E esta crise não é só uma crise espiritual, é também uma crise econômica, é também uma dificuldade financeira sobre a nação. Ao passo que outros companheiros dele, como Malaquias, fala da crise sacerdotal, como Oséias, que fala da crise moral, Habacuque, que fala da crise da fé, Joel está falando de crise financeira. Eles se completam quando lidam juntos. Então Deus está tomando um profeta para profetizar, e o capítulo 1, 2 e 3 de Joel, como lido, tem que se fazer um link com um estudo escatológico. Porque em tudo que ele profetizou no capítulo 2, já se cumpriu. Tem coisas que estão anexadas para os últimos dias. Tem coisas que estão anexadas para o período da tribulação. Tem coisas que estão anexadas para o período da igreja, que já passou por ele. E tem coisas que estão anexadas para o período da igreja que nós estamos vivendo. Ele foi um profeta que profetizou coisas que ainda não aconteceram, que já aconteceram e que estão acontecendo. E a profecia de Joel, ela é uma profecia de esperança. Porque Israel está vivendo um período difícil. Deus toma o profeta Joel e diz: lembra do que a locusta, do que o pulgão, do que o gafanhoto, do que o devorador levou. Eu irei restituir a vocês. Esta é a maior profecia sobre restituição a Israel. E aí nós no capítulo 2, Jesus está reunido com seus discípulos para anunciar o que vai acontecer. O período de fartura é anexado a uma festa em Israel, que é a festa da colheita, conhecida como o que, irmãos? Pentecoste. É a festa onde as pessoas estão celebrando a colheita de fruto. É a festa onde eles estão celebrando a Deus aquilo que receberam, a chuva temporânea seródia, que está justamente descrita nos primeiros versos do capítulo 2 de Joel, sobre a profecia da bonança da fartura. Quando isso acontece aqui em Joel, Jesus está na necessidade de mostrar aos seus discípulos o que vai acontecer após a sua partida. E ele está dizendo: olha, na verdade vocês foram batizados com água, mas não muito depois desses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E com fogo. E os discípulos que conheciam a palavra e lembraram da profecia de Joel, falaram: mas nosso Senhor, nós estamos entendendo tudo. Caiu a chave aqui. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Porque no primeiro século, quando Israel vivia subjugado ao Império Romano, e a opressão era tanta, tamanha, envolvia diversas áreas, como na área religiosa, o domínio do templo estava na mão dos herodianos, o partido político que defendia o reinado de Herodes, subordinado a Roma. Estava também envolvendo um problema financeiro, porque o imposto era tão alto, porque o judeu na época chegava a pagar 60% de toda a sua renda anual em imposto do Império Romano. O povo já não suportava mais o jugo. Qualquer
reunião pública, segundo Joaquim Jeremias, deveria ser feita de forma muito pacífica e não poderia ter alvoroço por causa dos zelotes que se levantavam contra os romanos e os soldados romanos. Se houvesse algum burburinho, as pessoas viam logo os soldados outros se aproximavam, porque pensavam ser uma revolta. E é por isso que nós entendemos Marcos no capítulo 10, a partir do versículo 45, quando Bartimeu começa a gritar e o povo olha para Bartimeu e manda Bartimeu calar a boca, para que os soldados romanos não viessem em Jericó e esse acusado que Jesus estava fazendo. Tamanha era a opressão, e os judeus estavam esperando o Messias, porque entendiam que a manifestação do reino de Deus através do Messias livraria Israel do jugo romano, daria autonomia à sua terra. Por diversos tempos eles viveram em prol dessa promessa, desde que Deus lhe fez através de Abraão, vivendo o período da promessa. Desde a peregrinação pelo deserto, através de Moisés, o período da libertação. Desde o avanço às terras de Canaã, vencendo todos os povos que ali habitavam no período da conquista, através de Josué. Viveram o tempo da instabilidade e das vitórias de defesa de território no período dos juízes. Viveram um tempo de estabilidade no reinado de Davi e de Salomão. O quinto período. O sexto período veio através do cativeiro, onde Deus estava ensinando Israel de que a prosperidade daquela nação estava intimamente ligada à fidelidade deles a Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Faltava o tempo da restauração. Aí os discípulos estão alegres, estão pensando, é agora que a gente vai se ver livre dessa opressão. É agora que o Senhor vai resolver o nosso problema. É agora que o Senhor vai pleitear a nossa causa. Imagina, irmãos, se todos os seus problemas financeiros eu posso resolver nos hoje. Como você estaria? Como estaria a sua vida se não houvesse prestação de carro para pagar? Se não houvesse prestação de apartamento ou aluguel de casa para você? Já imaginou, irmão, se não houvesse imposto? Já imaginou se os problemas de enfermidade não existissem na sua casa? Já imaginou, irmão, se o teu vizinho não fosse aquele endemoniado que quando dá meia-noite, 11 horas da noite, de sábado para domingo, ele coloca o som nas alturas, como se ele fosse um morador daquela região, em um raio de 1 quilômetro quadrado? Como seria bom, irmão, se nós dobrássemos o nosso joelho e adorássemos ao Senhor e não tivéssemos que ouvir muitas vezes o vizinho falando palavrão, escutando música mundana, ou muitas vezes zombando da nossa fé? Como seria bom, irmãos, se nós ligássemos a televisão e não houvesse todo um sistema globalizado que tem por objetivo desvirtuar as nossas crianças e os nossos jovens? Já imaginou se todas as programações televisivas exaltassem a Jesus, valorizassem a família e ensinassem princípios bíblicos? Vamos pensar sobre isso. Como que seria a nossa vida? Se não tivesse dor de cabeça, se não tivesse uma dor nos dedos, se não tivesse um problema nos olhos oculares, se não houvesse enfermidade de qualquer forma, já imaginou se você consultasse o saldo da sua conta bancária e ela tivesse positivo na proporção que você gostaria que ela tivesse? Você já imaginou como seria o final de ano das irmãs indo para o shopping center, seria uma restrição, com um cartão sem limite, para comprar o sapato, a roupa, a bolsa e tudo que quisesse, meu Deus. Perdão, tem lindo. Já imaginou, irmãos? Se nós tivéssemos a condição de entrar em uma concessionária e comprar um carro que nos agradasse, a
nós desejaríamos ser. Nos vestíssemos das roupas que nós gostaríamos de nos vestir. Como seria bom, irmãos, se nós estivéssemos em um nível que todas as nossas viagens fossem possíveis. O tour pelas brasileiras. Como seria bom uma viagem de férias pela Europa, conhecer os Estados Unidos. Não teria dificuldade de chegar no Japão, a única dificuldade seria o tempo de voo, de executivo, a primeira classe, todos os meninos dando glória a Deus, aleluia, cantando em harpa, lendo a Bíblia. Você já imaginou? É mais ou menos isso, irmãos. Não nessa intensidade que os discípulos estão perguntando para Jesus. Quando eles estão dizendo, é nesse tempo que restaurará o reino de Israel. É nesse tempo que a profecia vai se cumprir de Joel, o ano da restituição. Nós teremos de volta tudo aquilo que nos foi roubado. Tudo aquilo que nos foi roubado. Sabe o que Jesus vai responder? Jesus não vai responder. Jesus não vai responder exato, acertado. Jesus vai responder, não vos compete saber os tempos ou as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Tem uma linha de vida que nós estamos inseridos. Estações, pequenos períodos que estamos inseridos dentro do tempo. A juventude é uma estação. A tua idade de criança é uma estação. A idade idosa é uma estação. O período na faculdade é uma estação. A transição de empregado a empregador é uma estação, um processo. Nós não vivemos em um eterno inverno, em um eterno outono, em uma eterna primavera ou em um eterno verão. Cada período desse, cada estação dessa tem um período específico. E Jesus disse que Deus estabelece o tempo e Deus estabelece as estações. E Jesus está dizendo, ele pode resolver o problema. E pode também não resolver o problema. Depende da estação que você está. Nesse ano de 2025, Deus pode virar a chave. E pessoas saírem daqui e passarem a virada no próximo ano, tudo bem. Existem pessoas que estão aqui contando moedas, no próximo ano podem estar aqui no clima da casa. Existem pessoas que aqui não estão tão bem de saúde, tem alguém da sua casa, da sua família, que não está bem de saúde, como eu, que tenho filho do primo que está bem. E que o médico disse para o meu primo que é pastor, ele tem 95% de chance de descer a sepultura, ele só tem 5% de sobreviver. E nós estamos em oração, nenhum pai, nenhuma família, nenhum familiar quer passar a virada do ano, quer entrar no ano com seu filho em uma UTI por causa de um acidente automobilístico. Mas estão na realidade, é uma estação que nós estamos. Talvez a estação de alguém é que você está aqui, mas o teu filho está desligado. Talvez a estação de alguém é que você está aqui, mas o teu cônjuge não está. O teu pai não está. O teu irmão não está. Talvez a estação de alguém aqui é que enquanto você vem para esta casa adorar a Deus, alguém coloca o atabaque debaixo do braço e está indo para o terreiro. Enquanto você está aqui levantando a mão e dando glória a Deus, talvez alguém na tua casa está sentindo o velho e colocando lá no santo. É uma estação. Eu seria irresponsável se eu dissesse para você que daqui para frente eu ainda não mais agora estou fora. Nem Jesus falou isso. Sabe o que ele disse? É Deus que estabelece o tempo e as estações. Tem gente que entrou este ano rico que pode entrar no próximo chamamento. Tem gente que entrou este ano chorando e pode entrar no próximo ano. São as coisas que acontecem.
Tem gente que pode sofrer uma perda financeira esse ano. Tem gente que pode sofrer um aperto, sofrer uma dificuldade. Eu fico achando que você calma. Pode acontecer, irmãos. Nós não estamos unidos para pela mundo. Mas uma coisa esse texto vai falar para nós. Olha o que Jesus disse, vamos compensar pelo tempo das estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas independente do tempo, independente da estação, o alto vai descer um poder que vai encher a tua vida, que vai encher a tua casa, que vai encher a tua alma, e que independente da estação que você passar, esta presença vai ver. Quem está entendendo ali? Levanta a sua mão e levanta o mundo. O Espírito de Deus está descendo sobre a tua vida. O Espírito de Deus está descendo na tua casa. E é o Senhor dizendo, com crise ou sem crise, você está debaixo da unção, na luta, na prova, na mudança, na escassez. A minha presença estará na tua vida. Está na crise, mas vai entrar em casa levantando a mão e profetizando, como Joel disse que profetizaria. Está na luta, está na dificuldade, está no deserto, está no vale, mas vai entrar em casa sonhando, como na profecia. A palavra que o Senhor tem em 2025 para a tua vida é: pode ter luta, pode ter dificuldade, pode ter problema, pode se levantar o inferno, pode se levantar o governo, pode se levantar autoridades, mas você e a tua casa serão agraciadas pela presença, pela presença, pela presença. Eu quero dar liberdade para você adorar nesse momento. Eu quero dar liberdade para você levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, não importa o tempo, não importa a estação, mas que o teu Espírito desça, mas que o teu Espírito encha, mas que o teu Espírito renove. Não vai faltar na tua vida, o mais importante não vai faltar na tua casa, o mais importante não vai faltar na tua família, que é a presença do Espírito.
vai sair prova, mas a presença do Espírito permanece. Entra luta e sai luta, mas a presença do Espírito permanece. Entra dificuldade e sai dificuldade, mas a presença do Espírito permanece. Entra no deserto e entra no oásis, mas a presença do Espírito permanece. Porque o que muda a vida do crente não é uma porta aberta ou uma porta fechada. É a presença de Deus na vida dele. A gente fala tanto em porta aberta, porta aberta, porta aberta. Eu quero uma porta aberta. Profetizo uma porta aberta. Eu creio numa porta aberta. 2025 vai ser um ano de porta aberta. E a gente se esquece que diversos milagres aconteceram em uma porta fechada. O que Eliseu falou para a viúva? Pede vasos emprestados. Leva para a tua casa. Entra tu e teus filhos lá e faz o quê? Fecha a porta. Porque quando acontecer milagre, pega um vaso, vai encher tudo e atrás da bochecha. Chega Jesus e Cafarnaum na casa de Jairo. Está todo mundo chorando com boca exemplo, pode botar todo mundo à porta. Fecha essa porta aí. Só fica eu, o pai, a mãe dele, Tiago. Jesus para no quarto. Não fez muita coisa não. Olhou para a menina e disse assim: dá da bunda. Levante. A menina não levanta. Ele está gente esperando a porta abrir para acontecer milagre. E Jesus está dizendo: meu filho, tem milagre extraordinário que acontece quando a porta ainda está fechada. O que faz a diferença na vida do crente é a presença do Espírito na vida dele. Eles estão dizendo: os tempos estão ruins, estão difíceis. Toda a história dos grandes avivamentos aconteceram depois de uma crise social, econômica, ética, moral e religiosa. Quanto mais a sociedade se afundava na lama, Deus levantava profetas, avivalistas, homens e mulheres de Deus, para dizer que o céu não mudou, para dizer que o rumo da igreja está na mão do Senhor, para falar que avivamento é mesmo na escassez, cantar o hino da vitória e ver o céu abrir.
aprender, para ensinar, para dormir, para acordar, para aproximar e para se distanciar, segundo Eclesiastes capítulo 3. Mas não existe um tempo para adorar a Deus, porque todo tempo é tempo para adorar Ele. Não existe tempo para meditar na sua palavra, porque o Salmo diz que o bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu quero dizer uma coisa para você: existem estações, existem tempos que Deus já determinou e que vai se cumprir na tua vida, mas até este tempo e até esta estação chegar, Deus está dizendo para você: é tempo de receber poder, é tempo de viver no poder, é tempo de andar debaixo deste poder, desta graça, desta unção do Espírito. Vai iluminar as coisas, mas receber poder do Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Estou caminhando para conduzir a comunicação. Pode para aquele estado lá. Só fazer isso. Por gentileza, meu obedecer esse momento. Pode para aquele estado lá. E assim, ser testemunha é testemunhar a outros do que Cristo faz, o que Ele opera, o que Ele realiza, experiências necessárias, faz parte do processo, faz parte da estação, mas é necessária para que o poder de Deus se aperfeiçoe, para que o poder de Deus se manifeste, para que o Espírito Santo esteja sempre com você, para que quando esta estação passar, você possa testemunhar com propriedade do que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém que decidiu viver debaixo da unção e da autoridade do seu Espírito. Se coloque de pé. É o primeiro dia. A minha pergunta para você hoje é: você quer viver o tempo de poder? Você quer desfrutar desse tempo de poder? Você quer realmente viver este reavivamento que Deus deseja trazer para as suas vidas? Romper alguns limites naturais e começar a viver em uma dimensão que ninguém é muito novo para Deus usar e ninguém é muito velho para poder pendurar o cabelo. Viver em uma dimensão que Deus não quer saber a tua raiz genealógica, porque o que Ele fez na tua vida foi um divisor de águas e decidiu te levantar para, no meio da história da tua família, fazer a diferença. Se este é o teu desejo, venha aqui na frente, porque eu quero orar com você. Se o teu desejo é viver um tempo de poder e de milagre,
internet, ministrar na vida dos irmãos, me ajude aqui. Não tenho como pôr as mãos sobre a cabeça de todos. Se puder continuar essa vez aqui.